Você já parou para pensar que seu bolso, sua dívida, seu financiamento, sua aposentadoria, seus investimentos, tudo pode mudar completamente por causa de uma decisão que saiu em um PDF do Banco Central? Pois é, a Selic foi mantida em 15% ao ano, o maior patamar em quase 2 décadas. E o que muita gente não percebeu é que essa decisão não é só mais uma reunião do Copom, ela muda o jogo. Muda estratégia, muda previsões, muda cenário, muda até o planejamento de vida de quem acreditava que os juros iam começar a cair logo. Enquanto uma galera nas redes sociais falava: relaxa, os juros caem no começo do ano. É só esperar um pouquinho. O corte é certo, é só uma questão de tempo. O Banco Central simplesmente virou para o mercado e disse: calma, garotos, ainda não. E o ainda não do Banco Central pesa. Ele pesa no seu financiamento, ele pesa no seu cartão de crédito, no seu empréstimo, no seu fundo de investimento imobiliário, na sua renda variável, no seu tesouro direto. Pesa em tudo. Mas a grande pergunta é: por que o Banco Central fez isso? E mais importante, né? O que isso significa para você? Não em teoria, mas na prática, no seu dia a dia, no seu dinheiro. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar exatamente por que os juros estão altos, quanto tempo isso pode durar. Vou te mostrar também como isso altera a sua carteira e o que você precisa ajustar agora para não prejudicar a sua estratégia para 2026. E eu já adianto, se você ignorar juros altos, é sua carteira que vai pagar a conta no final do ano que vem. Então vamos começar pela pergunta que ninguém consegue responder de forma simples. Por que o Banco Central ele manteve a danada da Selic em 15%? A resposta curta é: risco e credibilidade. Risco e credibilidade. Mas vamos destrinchar isso. A inflação, ela não está comportada como parece. Muita gente olha para o IPCA e fala: ah, mas está baixo, dá para cortar juros. Só que o Banco Central não olha só o passado, ele olha também expectativas de inflação, ele olha projeções fiscais, ele vai olhar ambiente externo, ele vai olhar câmbio, vai olhar o risco político, ele também vai olhar sinalizações do governo, consumo interno, crédito travado. E a leitura deles hoje é: ainda não dá para a gente relaxar. A inflação ela pode até parecer tranquila agora, mas as expectativas futuras estão longe do ideal. E expectativa ruim é veneno para corte de juros. Outro ponto é a dúvida sobre o ambiente fiscal brasileiro. O Banco Central não fala diretamente, mas ele deixa claro: se o governo ele não entrega um cenário fiscal estável, com o controle de gastos, reformas e previsibilidade, ele não pode, o Banco Central, baixar os juros. Juros são termômetro de risco, e o risco no Brasil nunca é pequeno. Outro fator: a economia está esfriando, mas não o suficiente. E o Banco Central prefere errar para cima, que é manter os juros um pouco altos demais, do que errar para baixo, cortar cedo demais e ter que subir de novo. A última coisa que a autoridade quer é perder controle da inflação. E historicamente, quando o Banco Central ele pisa no freio cedo demais, a inflação volta agressiva. O mundo inteiro está mais conservador. Estamos em um ciclo global de juros mais altos e mais persistentes. Se a gente olhar para os Estados Unidos, eles estão segurando os juros. A Europa ainda está pressionada. A China está desacelerando. A incerteza internacional ela persiste. Nesse cenário, cortar juros de forma agressiva seria remar contra a maré. O recado subliminar, as projeções do mercado estavam otimistas demais. Os influenciadores, analistas e casas de investimento apostavam sim em corte, mas apostar não é decidir. O Banco Central foi claro: vocês estão otimistas demais. O cenário não dá esse conforto. Agora que você entendeu o porquê, vamos falar do e agora. Por que juros a 15% mexem com tudo? O crédito mais caro e de muito mais difícil acesso. Financiamento imobiliário, crédito pessoal, empréstimos, rotativo, cartão, renegociações. Tudo isso fica mais caro, tudo isso fica mais lento, tudo isso fica mais travado. Isso impacta diretamente o consumo, emprego, varejo, serviços e empresas endividadas. Dívidas, elas ficam mais pesadas. Se você tem dívida cara, o peso dessa dívida aumenta. E se você pensa em fazer dívida, pense de novo antes de tomar essa decisão. Empresas, elas sofrem para crescer. Com crédito mais caro, os investimentos diminuem. Contrações
diminui. Expansão diminui. A renda variável, ela sente o peso. O consumo ele vai desacelerar. Com menos dinheiro circulando, o PIB ele pode também desacelerar. Isso vai mexer diretamente em setores como varejo, setores como construção civil, vai mexer com fundos imobiliários, small caps, bancos menores, empresas de crédito, tudo isso vai sentir esse peso. E agora vem a parte que você precisa prestar bastante atenção. Renda fixa é o grande vencedor do momento. Com juros altos, por mais tempo, pré-fixados, eles tendem a render mais. Tesouro IPCA fica mais atrativo, títulos privados pagam mais e o crédito privado oferece prêmios maiores. Mas você precisa ter uma atenção redobrada. Juros altos hoje não significam que amanhã você terá os mesmos retornos. E estratégia, ela precisa ser bem pensada. Renda variável é onde o calo aperta. Com juros a 15%, o investidor ele migra para a renda fixa. A bolsa, ela querendo ou não, ela perde fluxo. Lucros futuros valem menos. Empresas endividadas sofrem. Fundos imobiliários de papel rendem mais, mas fundos imobiliários de tijolo sofrem. Não significa que a bolsa ela morre. Significa que você precisa escolher muito bem onde você entra. Crédito privado pode ser uma oportunidade gigante ou um risco enorme. Juros altos estressam empresas. Empresas estressadas podem atrasar pagamentos. Mas o prêmio fica mais alto. É terreno fértil para quem sabe analisar risco e investir com parcimônia. E um campo minado para quem não sabe. Dólar volátil. Com juros altos, o real ele tende a ficar mais forte, mas instabilidade fiscal pode reverter isso rapidinho. Não espere previsibilidade, espere volatilidade. Os influenciadores que diziam isso aqui é temporário, em janeiro já começa a cair, é só uma questão de tempo, é só uma questão de técnica, simplificaram demais um cenário complexo. O Banco Central não trabalha com fé, com esperança ou com vibe. O Banco Central ele trabalha com projeção, com risco e com credibilidade. E hoje a leitura do Banco Central é clara. Juros altos vieram para ficar mais tempo do que o mercado aceita admitir. Se você montar sua carteira se baseando em previsões otimistinhas, você vai virar uma presa fácil para o mercado. E como você se protege para 2026? Você precisa travar boas taxas de renda fixa enquanto elas ainda estão disponíveis. Evite também empresas altamente endividadas. Evite setores sensíveis a crédito caro. Mantenha caixa para poder aproveitar as oportunidades que vão surgir. Proteja seu patrimônio com ativos indexados à inflação. Não entre na bolsa porque está barata, entre porque você está preparado. Também diversifique com inteligência, não com impulso. E agora vamos resumir tudo. O Banco Central ele manteve sim a Selic em 15%. Surpreendeu o mercado e mudou todas as projeções. O crédito fica mais caro, a economia desacelera, renda fixa ganha força, renda variável exige seleção cirúrgica. Crédito privado vira oportunidade com risco, dólar oscila e a estratégia do investidor ela precisa mudar agora. E agora eu quero te fazer uma pergunta simples, você que chegou ao final desse vídeo. Sua carteira está preparada para um Brasil de juros altos por mais tempo? Se a resposta for não sei, então você precisa elevar o seu conhecimento financeiro. Vou deixar aqui na descrição o link do FinLife Viva de Finanças, que é o nosso curso completo para quem não quer somente aprender, mas viver de finanças, transformar a vida de pessoas através da educação financeira e se tornar um planejador de alta qualidade. E claro, se esse vídeo ele fez sentido para você, aperta o like, comenta aqui embaixo o que você espera da Selic nos próximos meses e se inscreve no canal. Porque se você não se inscrever, a Selic pode até cair um dia, mas seus investimentos não vão subir. Te vejo no próximo vídeo. Até breve.